E aí, a gente vai falar, obviamente, muito do jogo, do campo em si, né? Principalmente amanhã, porque amanhã é a grande final. Mas eu queria trazer aqui, o Beckler, uma coisa que é Hum. a Espanha dos últimos anos, a Argentina dos últimos anos e a França dos últimos anos. E por que eu tô colocando a França aqui nessa? Porque é uma França que chegou nas últimas duas finais e nessa chegou na final, na semifinal. Então, né, tá aqui o tempo inteiro nesse lugar. E que tem modelos diferentes, né, para chegar neste lugar, assim, de decisões de Copa ou de ter um modelo de jogo, não sei o quê. A gente deve olhar para essas três seleções como os modelos a serem seguidos. A gente está aqui com uma arte que mostra aqui que fez Espanha, Argentina e França desde a Copa do Mundo de 2018. A gente tem que... Porque tem duas coisas, né? Uma que a gente... Acho que é importante a gente olhar para o lado. A outra é, a gente tem que olhar para o lado, mas entender a nossa realidade. O que a gente pode pegar do que esses três fazem? Tem um pouquinho de cada um que a gente possa pegar, será? Ou não necessariamente? Eu acho que sim, principalmente que é querer alguma coisa e trabalhar por essa coisa, que a Argentina faz muito menos. O que a Argentina faz é potencializar o melhor de todos. Ela tem lá o melhor jogador dessa era e sabe-se lá de quantas, e jogam por ele, correm por ele, montaram um time em torno dele. A partir do momento que o Messi, quanto mais velho o Messi vai ficando, mais os jogadores têm que se juntar perto dele, porque tudo tem que ser jogado numa distância muito curta. Então, talvez o que a Argentina sirva para a gente se inspirar ou para a gente buscar na Argentina alguma coisa, para a gente buscar o nosso caminho, é, se a gente tiver um grande jogador, fazer as coisas em torno dele da melhor forma possível. De Espanha, eu acho que existe algo que é quase que negociável hoje no futebol. Quase todos os times bons usam isso, que é controlar o jogo no meio-campo. E aí você forma jogadores para controlar o jogo no meio-campo, você forma treinadores que queiram controlar o jogo no meio-campo, porque se a Espanha só sofreu um gol na Copa, e eu estava até buscando aqui o número de defesas do Nai Simon, porque também é o menor número de defesas, porque praticamente nem chutam. A Super França chutou 3 vezes no alvo da Espanha. Então, quando você controla tanto as ações de ataque como as ações de defesa, e eu acho que isso a Espanha faz muito bem, e aí eu acho que o trabalho dos meio-campistas é fundamental. E a França, como tem muita pólvora na frente, tem muitos bons jogadores na frente, ela também tenta potencializar esses atacantes, que eu acho que é o mais parecido do Brasil. Também tem muitos jogadores rápidos, dinâmicos, um contra um na frente. Então, eu acho que até formação tática tinha alguma coisa parecida com o Brasil de 4-4-2, 4-2-4. O certo é que a gente tem que Beckler. buscar o nosso caminho. Não é copiar a França, não é copiar a Espanha, mas é buscar. Bom, se a gente controlar melhor o meio-campo, essa bola vai chegar melhor na frente e vai estourar menos na nossa defesa. Se a gente atacar rápido igual a França, a gente vai colocar Vini, Rafinha, daqui a pouco Estevão, esses caras melhor. E da Argentina é entender que o contexto deles é conseguir deixar o mais confortável possível o melhor jogador. Então, acho que seria isso para buscar de cada uma dessas três. Só trazendo, são 10 defesas do Nai Simon em 7 jogos, dessas números da Opta, tá? Dessas defesas, dessas 10, apenas 6 foram de dentro da área. E aí o segundo goleiro com mais defesas, com menos defesas, sabe quem é, Vessi? Não, segundo com menos defesas, porque tem, aí varia por causa do... Que jogou pouco, né? Porque tem gente que jogou pouco, né? Exatamente. E que defendeu pouco também. Só trazendo aqui a informação, só para a gente fazer comparação, dos que chegaram na semifinal, o Pickford tem 15 defesas, o Nai Simon tem 10, quem é o outro? O Manhã tem 9 e o Dibu tem 9 também defesas. Então, só que esses tomaram gols, né? Defenderam menos, mas que várias passaram, né? É que várias passaram. O Wiki mandou aqui, amigos, não é copiar, é sermos nós mesmos, que acho que foi um pouco que o Beckler falou, né? Olhar aqui, olhar ali, mas fazer o nosso. Só que aí, Beckler, quando você tava falando aí, me veio na cabeça também, tipo, do Romeu Silveira, que ele fala, a gente já fez isso da Argentina, por exemplo, que era jogar pelo Neymar. E não deu certo. Só que o Neymar não é o Messi. Ok, mas é isso, né? Só uma seleção pode jogar, então, pelo seu protagonista, que é a Argentina. Tanto assim só. Igual eles fazem, acima do bem e do mal. O Gil Simeone vai para uma entrevista depois do jogo, ele vai falar do Messi, ele chora. Ele chora.
Então, tanto assim, só a Argentina. Outras você adapta para jogar o mais perto possível do seu melhor jogador. A França se adapta para que Mbappé e Dembélé possam correr o máximo possível. A Argentina se adapta para que esse time corra o menos possível, porque o seu melhor jogador tem 39 anos e na corrida hoje todos ultrapassam ele. Então, E o melhor jogador tem que jogar, né? Tem que estar disponível, né? Porque algo que durante muito tempo não teve disponível no Brasil. Uhum. Então, se o Neymar jogasse... sim, né? Mas nos outros... É que no fim ele também... assim, o que o Neymar foi azarado em Copa do Mundo é um negócio em inacreditável. Vários momentos. Pois em vários momentos. Em vários momentos. O Neymar não joga 50% dos jogos desde 2018. Em nenhum ano, a partir de 2018, o Neymar jogou 50% das partidas. Acho que o pós do PSG, né? Isso acho que fica muito claro, assim. Que muda muito. Eu queria saber o quê? Bota na tela aí, ô, produção. A gente tem a coisa, como é que chama, menina? Escalação? Não, a escalação das duas seleções de Espanha e de Brasil, que eu acho que deve fazer uns 4 dias, depois que a Espanha se classifica e, óbvio, com a eliminação do Brasil isso aconteceu muito, né? A gente foi tentando encontrar lugares, explicações ou soluções para onde é que a gente tem que ir, no fim das contas. E aqui a gente está com a escalação de Brasil e Espanha na final da Olimpíada. E por que a gente está trazendo essa escalação aqui? Porque estamos falando de uma competição que prioriza os mais jovens, né? Um time sub-23, que pode ter ali os seus 3 acima da idade, mas é uma competição que prioriza o sub-23. Não significa nada. Acho que como título relevante, de fato não. Eu acho que para o Brasil significou alguma coisa quando a gente ganhou em 2016, porque nunca tínhamos vencido e tudo mais. Mas efetivamente de título acho que representa muito pouco. Mas pode representar alguma coisa no sentido de continuidade de um trabalho, de jogadores se acostumando a vestir a camisa da seleção, de existirem ali caras que seguem a trajetória com a seleção brasileira e uma ideia de jogo e tal. E aí, André, quando você olha as escalações, se olha da Espanha, tem muitos caras que continuam, né? O Unai Simón, o Eric Garcia tá no banco, o Cucurella é titular, o Zubimendi tá no banco, o Pedro tá no grupo, o Merino tá no grupo, o Oyarzabal, o Dani Olmo. Assim, são muitos. E vários titulares, inclusive. Do nosso lado, a gente tem Bruno Guimarães e Cunha nessa Copa. O resto nem convocado aparece. O que acontece que muitos se perdem pelo caminho, assim? A gente tem uma questão que a gente fala muito da CBF, tal. Passa só pela CBF? Em algum momento passa, será pelas escolhas dos caras também de carreira? Eu acho que tem um pouco de tudo aí. E acho que mais preocupante do que você trocar jogadores, porque realmente pode ser que surjam jogadores que estejam em fases melhores, enfim, jogador que acaba se perdendo e isso aí acho que faz parte do futebol. Não faz parte você perder 9, né? Que 9 fiquem pelo caminho e só 2 sejam aproveitados. Mas acho que a ideia de jogo, o trabalho... Porque, por exemplo, quem foram os técnicos dessas duas seleções? Jardine no Brasil e De La Fuente na Espanha. Quando que a gente vai pensar no Brasil colocar o André Jardine como técnico da seleção brasileira? E aí não é só o nome, André Jardine, não é só o nome, mas você pegar o técnico da Sub-20 e colocar na... A gente tentou interinamente, nem interinamente deu certo. Mas é que a gente tentou com um cara que tava fazendo um trabalho ruim. Sim. Que era o Ramon Menezes. Ele tava fazendo um trabalho ruim na Sub-20, aí fica difícil. Sim. Por isso que... Mas será que a gente não tem que colocar técnicos que sejam mais adequados nas seleções inferiores? Mas a gente tem? Pois então. E aí acho que vai chegar onde você quer falar. A gente tem ou não tem? Porque, assim, o André Jardine, por exemplo, foi fazer sucesso lá no México. E tava aí, né? Pois então, assim, a gente vai bancar, a gente vai ter um trabalho de podermos olhar de repente, porque os dois técnicos aí,
Não são técnicos que eram bambambãs de clubes e que fizeram grandes trabalhos em clubes. Os dois finalistas da Copa do Mundo de hoje, amanhã, eles não são. A gente vai ter condição de fazer isso, a gente vai ter um sistema de jogo para você, por mais que troque as peças, mas não troque a ideia de futebol. Porque aqui tem uma ideia, aqui tem um time que queria ganhar a medalha. Para mim essa é uma questão importante, porque assim, eu lembro que o Brasil ganha na prorrogação. Agora, eu não lembro de nenhum outro jogo do Brasil, nenhum outro jogo da Espanha. Mas se eu fechar os olhos, eu sei como que a Espanha joga e eu não faço a menor ideia de como o Brasil jogava. Eu acho que isso talvez a longo prazo não te traga uma medalha olímpica, mas te traga um caminho para o que você deve fazer. Só que assim, também isso funciona para a Espanha. O Brasil não é a Espanha, então jogar sempre igual no Brasil talvez não seja o caminho, mas querer sempre ter a bola... Os jogadores brasileiros, eles são bons porque são bons. Não porque eles correm pra caramba e são musculosos pra caramba. O que fez o futebol brasileiro ser o melhor do mundo são bons jogadores. Então a gente tem que achar um jeito de jogar a brasileira para que os melhores jogadores, para que os bons jogadores joguem. E não que eles tenham 30% de bola. Porque quem tem 30% de bola é quem não sabe jogar bola, que só vai contra-atacar. Isso não é o futebol brasileiro. Isso não deveria ser o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é tocar a bola toda hora, pedalar, um contra um, tabelinha. Eu cresci nos anos 90 vendo que o futebol brasileiro era isso e ouvindo falar que era mais ainda antes. E é cada vez menos, vai se tornando cada vez menos. Então, que a Espanha, esse time que a gente está vendo aí do De La Fuente, se fechar os olhos, a gente sabe exatamente o que ele queria fazer, como que ele queria, porque ele vai fazer isso amanhã de novo. Quase que os mesmos caras, o mesmo técnico, porque eles sabem, é assim que eles vão fazer, ganhando ou perdendo. Porque eles nunca tinham ganhado. E a partir do momento que eles começaram a jogar assim, eles já ganharam 2 Euros, ganharam uma Copa, estão na final de novo. Não tinha chegado nem a uma semifinal. Ganhar 3 Euros. Inclusive, ganhado uma nos anos 60, ganharam 8, 12 e 24. Eles nunca tinham chegado a uma semifinal. Tinham ficado entre os 4 nos anos 50, ganharam um quadrangular, não sei o quê. Então, assim, eles acharam um jeito deles ganhar. E a gente só sabe perder, porque a gente não sabe de jeito nenhum. Fala, Vess. Inclusive, aquela derrota lá para a França na Copa de 2006, que outro dia o André falou sobre isso, eu falei sobre isso aqui numa análise, essa é o ponto de virada dito pelo Luiz Aragonês, que ele falou, cara, depois de ser eliminado pela França e que a gente tinha muita certeza de que a gente ia passar pela França, que a França tinha feito uma péssima fase de grupos e a Espanha tinha jogado pra caramba, ali eu olhei, conversei com a minha comissão técnica e falei, cara, vamos priorizar o que a gente é bom. A gente tem jogador mais baixinho, com menos força, mas que são ótimos de toque. Vamos priorizar isso? E isso começa na Euro 2008, que ganha, é mantido para a Euro 2010 e tudo. Aí depois tem lá todo aquele ciclo que fica aquele pendura, né, André? O pendura lá daquela conta que está pendurada até hoje em Fortaleza, isso dá um azar danado, né? Uhum. Não sei se alguém foi lá quitar, né? De repente alguém pode ter ido lá quitar e pode ter... Eu acho que tem grande chance. Porque deixar esse tipo de conta pendurada dá uma falta de sorte pra caramba. Mas enfim, tirando a brincadeira de lado, a partir dali a Espanha priorizou o que ela é boa. É toque de bola, é controle e tudo. Ah, mas é chato. Às vezes talvez seja chato de ver mesmo. Mas você sabe qual é o objetivo. Por isso que ontem eu falei, a melhor seleção até aqui na Copa é a Espanha, porque é quem mais esteve próxima ao ideal do que ela quer ser. E aí a gente fala, qual é o ideal que o Brasil quer ser? Eu não sei. O Beckler tem batido nessa tecla e é plenamente certo. O que o Brasil quer ser? Eu não sei. O Ancelotti falou algumas vezes, a gente quer ganhar. E aí, em um ano, talvez a gente pudesse ter até a permissão de deixar ele falar isso. Agora, para 4 anos... eu acho que a gente não pode baixar a cabeça para dizer, é só ir lá e ganhar. Não, para 4 anos a gente tem que entender o que a gente quer ser. A pergunta tem que ser, o que o Brasil quer fazer no campo? Interrogação. Se o Ancelotti não conseguir responder isso claramente, talvez seja melhor procurar um treinador que consiga. Então, vocês imaginam... Eu estava vendo aqui... voltando a ver o chat, para ver se já dava para voltar a ver o chat. Dava. Tá, acho que acho que já normalizou, porque, enfim. E muita gente falando, Felipe Luiz vai ser o técnico do Hexa e tal. Então, vamos lá, vamos imaginar a seguinte situação.
Pensando na Copa do Mundo de 2034, já deu ruim, né? Porque onde já se viu no Brasil pensar 2034, tem que pensar 2030 e... Né? Já aceitamos perder a próxima, né? Aí a gente teria que já aceitar. Ok, segue fazendo trabalho ali, o Ancelotti, vamos no mundo imaginário aqui, fictício. Mas ele é o técnico, essa parte não é fictícia, ele tem contrato até a próxima Copa, então vamos imaginar que ele vai ser o técnico da próxima Copa. Pode ser que dê errado, né? Que em 4 anos a gente não consiga. Então vamos pensar para 2034, 2038. Felipe Luiz, você vai ser o nosso técnico da Sub-20 e nós vamos ter um sistema de jogo que vai ser o mesmo sistema de jogo da seleção de cima, nós vamos integrar aqui e tal. Pode ser que o Felipe Luiz não queira. Não, de jeito nenhum. Pois é, muito provavelmente não vai querer, porque ele acabou de ir para a Europa. Mas aí a gente deveria, e aí vou chegar lá no que você falou, ô Beckler. Tá, então a gente deveria ter outros, né? Uhum. Não o Felipe Luiz, só. A gente tem? Não sei se a gente tem. Basta ver aí a quantidade de brasileiros nos cursos de técnico na Europa e basta ver o tipo de curso, a escola de técnicos que tem Portugal, que tem a Espanha, que tem a Argentina. Mas eu acho que está muito claro, Tainá, que a gente precisa fazer isso. A gente precisa desenvolver no Brasil uma escola de treinadores e que passe a olhar para o futuro. Mas porque a gente já está pensando na Copa América. O projeto que a CBF disse aí, o que vai ser agora a prioridade? Não é isso, não é um planejamento de seleção, não. O projeto é ganhar a próxima Copa América. O objetivo, a meta é ganhar a próxima Copa América. E ser campeão das eliminatórias. Que a gente nem sabe como vai ser. Eu só queria trazer um ponto, assim, que a gente tá vendo muitos técnicos gringos, né, no futebol brasileiro. Vocês acham que esses técnicos gringos, eles estão melhorando a qualidade do futebol brasileiro nos últimos anos? A gente fala do Abel Ferreira, alguns a gente fala do Jorge Jesus, a gente fala do Arthur Jorge. Então, só que aí a gente foi por um caminho que, a gente foi buscar alguns aí que, desculpa, ninguém conhecia nem lá no país deles. Eu só acho isso, assim, a gente pra mim, pra muitas coisas, é isso, né, no fim. Pra muitas coisas a gente tenta achar respostas muito rápidas, né, ao invés de tentar pensar no desenvolvimento de uma solução. Se trouxer esses caras de fora, porque o mundo tá produzindo muitos técnicos e a gente não tá produzindo. Cara, mas bom, tá todo mundo vendo aí, né, que voltou o Campeonato Brasileiro. É um desespero. Você parar pra ver os jogos, é uma coisa horrorosa. Muitos com técnicos gringos. Então, assim, também, o que a gente tá fazendo como futebol brasileiro pra desenvolver efetivamente esses caras, se a gente tá trazendo um monte de gringo que nem tá agregando ao futebol brasileiro? Não, mas aí é diferente, Não, é diferente? Mas é que... Você tá falando... Só para responder a pergunta da Tainá. Os gringos vêm pela carência de técnicos brasileiros. Mas o Beckler vem... Então, mas tem que vir um gringo de qualidade. Não, mas aí já virou outra coisa. Porque a questão agora é o dirigente querer dar uma resposta pro torcedor. That's the point, é isso que eu tô falando. Eles estão querendo uma resposta rápida e não é uma solução. Então, eu entendo que você quer dar uma resposta pro torcedor, mas pro torcedor. Mas a verdade é que você não tá preocupado em desenvolver nada, nem os técnicos. Não, eu não sei o quanto um técnico brasileiro que tá começando, que já tem uma carreira de alguma coisa, né, de categoria de base, de Série B e nananã, se esse cara... Será que ele vai te acrescentar muito menos do que o... Vou dar o exemplo, porque o jogo foi ontem e foi horroroso. Do que o Luiz Castro? Pois é. O Rafael, mas, assim, o Guanais não tá fazendo um trabalho assim, melhor no Mirassol? Não é um técnico brasileiro? Não é. Pois é, mas assim, e aí qual que é o próximo passo dele? Ele vai ter próximo passo? Vão dar tempo para ele depois trabalhar em outro lugar? Porque o que acontece é que o gringo muitas vezes vai para o Brasil e ele não tá nem aí para se ele vai ser demitido depois de 2 meses. Porque se ele for demitido depois de 2 meses, ele volta pro país dele, ele segue a vida. O Brasil é um parênteses. E coloca a multa no Os que ganharam e vai embora. Os que ganharam
Os que ganharam e os que perderam, né? O Jorge Também, Jesus veio para cá, fez um trabalho histórico e voltou para o mesmo lugar que ele saiu. Ele não deu. Exatamente. Ele voltou para o Voltou pro Benfica. Benfica. Ele não foi para a Premier League. Ele voltou para o Benfica. Ele veio aqui, fez um trabalho histórico e voltou para o Benfica. Então, assim, para o cara eu vou lá ganhar meu dinheiro. Se der tudo certo, beleza. Se der errado, eu volto com o mesmo cartaz que eu tinha, porque isso não vai manchar o meu currículo. É esse o pensamento dos caras. Agora, e na prática é isso que acontece. Agora, o Guanais, o Fernando Seabra, que eu gosto muito, tá no terceiro bom trabalho, assim, Cruzeiro, Bragantino, teve uma queda grande no Bragantino em algum momento e agora tá indo bem no Coritiba de novo. Esses caras, eles precisam do futebol brasileiro. Então, para precisar do futebol brasileiro e seguir empregado e seguir rodando na primeira divisão, eles têm que conseguir resultadinhos aqui e ali. Então, muitas vezes, o que eles precisam do resultadinho? 1-0, bola para cima, um grandalhão para ganhar, jogar de qualquer jeito para se manter rodando dentro da roda do futebol brasileiro. Aí o goleiro cai, o goleiro faz uma defesa que fica 2 minutos, aí o outro inventa uma substituição. Mas inventa... manter o emprego dele, mas sabe? é aí que eu quero chegar. O ecossistema mata os técnicos do Brasil. Então, mas é aí que eu quero chegar, assim. Eu acho que tem uma coisa do nosso estudo, do nosso aprofundamento, da nossa preparação, mas também tem uma culpa de todo o resto. Assim, não é que tem um monte de técnico, só tem técnico horroroso no futebol brasileiro. Não é uma verdade. Só que a gente fica com essa sensação, pelo jeito que as coisas todas são tratadas. E o sistema funciona. Eu acho que essa cultura fez com que os técnicos brasileiros fossem ruins ou incompletos. Porque todo técnico brasileiro é formado desde a base a ter que ganhar de qualquer jeito o pão de cada dia. Então isso fez com que os técnicos brasileiros não tivessem tempo, tranquilidade para desenvolver algo melhor do que o pão de cada dia. Então quando vem um Jorge Jesus, um Abel Ferreira que vai... Eu odeio que o Palmeiras joga, gente. Eu odeio que o Palmeiras joga, mas dá resultado. Eu não sou ninguém para odiar o Palmeiras. Dá resultado, pô. Ele ganha, ele chega toda hora e tal. Então ele tá certo. E aí ele tá certo, ele fica lá 6, 7 anos. Só que no Brasil, os técnicos brasileiros, desde que eles começam a ser técnicos, eles sabem que eles vão ser mandados embora daqui a 2 semanas. Então eles só precisam sobreviver. Isso te impede de ter a chance de pensar uma forma de jogar. É igual você falar que meritocracia no mundo da vida, né? Meritocracia, quem quiser estuda e trabalha. Não, pô, tem gente que tem que pegar 4 horas de condução, ralar pra caramba, sustentar a família desde 16 anos. É o técnico brasileiro. Sim. Aí vem um gringo que não tá nem aí pra nada, que já tem a sua vida, já tem a sua carreira, já tem a sua formação que permitiu a ele pensar, e ele chega aqui passos à frente dos técnicos brasileiros. E aí o que vai acontecer com esses técnicos que você falou, que você citou? Guanais, Fernando Seabra, e tem mais alguns aí. Felipe Luiz, pô, foi demitido na primeira trovoada que deu depois de ganhar tudo. Aí o que vai acontecer? Daqui a pouco vai aparecer um time que precisa, que mandou o técnico embora. Vou pegar aqui o meu para ficar mais fácil. O Corinthians manda o Diniz embora, porque teve lá uma sequência, e resolve bancar, já morrendo de medo, um Seabra. Vamos lá, pô, vai que... Aí o Seabra já chega, já sabe que é a oportunidade da vida dele. Porque se ele durar 2, 3 meses, ele já vai ser rotulado como aí, tá vendo? Não é técnico de time grande. Aí né? E a gente tem alguns desses aí. Alguns desses. Agora, os clubes vão bancar isso? Os clubes vão bancar? Não vão. A imprensa não banca. A imprensa manda técnico embora toda hora. Aí o cara vai ter uma chance, VS, que não é nem de começar trabalho. E a gente tem muita culpa nisso. A gente teve, por exemplo, futebol brasileiro, né? Teve um técnico brasileiro que esteve perto de disputar essa Copa do Mundo. Foi a primeira vez na história que não teve um técnico brasileiro na Copa do Mundo. Sim. Nós tivemos um que chegou perto, que foi o Silvinho. Que foi ridicularizado. Silvinho começou uma temporada como técnico do Corinthians. Gente, quantos meses que ele durou? 2. E olha que o Silvinho tinha algo que também no futebol brasileiro sustenta muito jogador, muito treinador, que é o fato de ter sido ex-jogador do clube. Então, tem muito técnico aí que tem a casca porque foi ídolo como jogador.
A gente não tá pronto para isso. Vai ter que ser. E o torcedor também, Vesse, porque eu sei que o torcedor tem razão de apontar o dedo para a imprensa. Tem mesmo, tem. Mas o torcedor também, porque o torcedor ele quer que o time dele ganhe. Dane-se se for de mão, impedido, se for jogando feio. O Silvinho que foi ridicularizado, por muita gente. Nós estamos numa encruzilhada. Exatamente. Eu só acho que a questão da seleção, ela tá fora do contexto da qualidade do que os clubes fazem. Porque o maior exemplo é atual campeão do mundo e finalista da outra. Os jogos na Argentina são muito piores que o do Brasil. Se realmente assustou a qualidade dos jogos na volta do Brasileirão, os jogos na Argentina são muito piores. Porque o campeonato é pior, o campeonato é virada de mesa toda rodada, vai cair um clube de algum figurão, os caras viram a mesa, mudam tudo. É um campeonato com um regulamento inacreditável. Tem 8 campeões no mesmo ano na Argentina, aí inventam um campeonato de uma hora para outra, e tudo isso está lá com a seleção blindada, porque o Scaloni está fazendo um trabalho blindado. Então, assim, o fato dos jogos do Brasileirão, na média, vários jogos serem ruins, não tem nada a ver com a seleção. O caso da seleção vai muito longe. Até pouco tempo atrás, hoje não é mais assim, ainda bem. Mas até pouco tempo atrás, quando a gente ainda tinha o Jogando em Casa, ali em 2008, 2009, 2010, na época do esporte interativo, sabe como é que se convocava uma seleção de base no Brasil? Sabe como é que se convocava? Tudo bem que a Espanha é um país muito pequeno em relação ao tamanho do Brasil. A França também. Às vezes o tamanho da Espanha e da França é o tamanho de um estado do Brasil. Tudo isso é verdade. Mas sabe como é que se fazia a convocação de seleção de base no Brasil? Você pegava alguém da CBF, olha só, isso daí é informação, tá? Isso é informação. Até o início do século. Alguém da CBF mandava três e-mails ou 3 ligações. Vamos supor, pegar Belo Horizonte, tá? Você tem Cruzeiro, Galo e América Mineiro. Aí alguém da CBF ligava no América Mineiro e falava assim, vamos supor que o Beckler era o dirigente do América Mineiro. Eu falava, Beckler, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô pensando aqui montar uma seleção sub-17. Me diz, o Beckler é do América Mineiro, tá? Me diz do Atlético e do Cruzeiro, quais jogadores sub-17 você acha bom? Aí o cara dizia lá, tem esse. Aí beleza, aí ligava pro André, o André era do Atlético Mineiro. Aí ligava, André, tudo bem? Aqui é o fulano da CBF. Me diz no América Mineiro e no Cruzeiro, que jogadores são bons no sub-17? Aí o André falava lá. E depois fazia a mesma coisa no Cruzeiro, perguntando do Atlético e do América. Até no início do século se convocava a seleção sub-17 assim, gente. Pô! Como é que você acha que vai ter continuidade? Como é que você acha que vai ter continuidade do garoto de 17 pular para 20, da 20 para a pré-olímpica e da pré-olímpica ou da olímpica para a Copa do Mundo? Não vai. Então, assim, hoje, ainda bem que mudou, mas ainda tem muita coisa esquisita na convocação de seleção de base de alguns jogadores que você acompanha e você fala, pô, como é que alguém viu? Então, assim, a coisa do futebol brasileiro, ela é muito maior. Você precisa vir de baixo, reestruturando, de baixo. Então, enfim, o Rodrigo Caetano é um cara que conhece do que ele faz. Agora, tem que ver o quanto ele consegue fazer essa estruturação lá de baixo, lá do sub-15, do sub-17 e tudo. Porque, assim, o Rodrigo Caetano é ótimo, mas do jeito que tá, ele é o cara que faz uma logística para a seleção viajar para cá e para lá e faz uma planilha de Excel, né? Ele não vai mexer a estrutura do futebol brasileiro. Isso tinha que ser mais amplo. Isso seria muito melhor se fosse feito, que o Vess estava falando no início de toda essa discussão lá. Pô, a Espanha perdeu da França e o Aragonês, que era o técnico da Espanha, falou, pô, vamos jogar assim. Aí eles jogaram assim, eles ganharam a Euro, a Copa, a outra Euro. Quando o Brasil perdeu da mesma França 4 dias depois, a gente saiu do quadrado mágico para o militarismo praticamente do Dunga. Perfeito. O diagnóstico do futebol brasileiro é que faltava vergonha na cara. Não faltava que foi muito aberto em 2006, vamos fechar tudo. Foi muito aberto em 2006, vamos fechar tudo em 2010. Pois é, aí tudo bem. Eram ótimos jogadores e era uma bagunça. Aí vamos para essa disciplina máxima aqui. Competiu, perdeu. Aí depois perdeu de novo. Aí depois perdeu de novo. E a gente não pensa que talvez o melhor seja voltar a ter futebol. A gente sempre vai pro...
ordem, disciplina, fechar, misticismo e extracampo de jogador. E, sabe, assim, a gente não vai para o básico, que é como que a gente vai fazer os caras jogarem o melhor possível para ganhar. Não tem essa pergunta que é feita depois de uma eliminação dentro da CBF. Não sei se o Rodrigo Caetano é o cara para fazer isso. Porque não sei se ele é. Acho que ele é o cara. Nós temos gente boa no Brasil, hein, ô Beckler? Nós temos gente boa no Brasil trabalhando na base. Tem gente boa. Se procurar direitinho, tem gente boa. Eu também acho. E só assim... Tainá, só para registrar... Eu só queria registrar, só para não passar batido. O Silvinho, a situação dele... Eu usei o Silvinho, tá? Porque era o técnico que chegou mais próximo. Mas em situações semelhantes, tiveram vários em vários clubes. O Silvinho assume o Corinthians no final de maio de 21. Ele termina o Brasileirão, classifica o Corinthians para a Libertadores... E aí se começa, ele assume numa demissão do Wagner Mancini. Aí sim, vai começar um trabalho pro ano seguinte. Ele é demitido em fevereiro. Exatamente. Muita gente, né, André, já questionando se era para ter mantido. E aí passa aquela total sensação. Pô, esse cara frágil do jeito que ele tá, ele não aguenta 2 lambadas no estadual. E foi exatamente o que aconteceu. Tu joga pré-temporada fora, tu joga eventualmente contratação que o cara pediu fora, porque tá na cara que no ecossistema do futebol brasileiro, esse cara não aguenta uma derrota pro Novo Horizontino lá dentro. Ele vai rodar depois. A gente vira o ano, VS, no futebol brasileiro, a gente vira o ano apontando, e aí a imprensa tem que olhar e tem que fazer a autoavaliação também, tem que fazer a autocrítica, porque a gente... Passa a virada do ano, olha assim, ó, quem que tá no Grêmio hoje? Ih, não termina o gauchão. Quem que tá no Vasco hoje? Ih, não chega no cara. Mas gente. Não chega na Páscoa. Não chega na Páscoa. Não, imagina, Páscoa. Páscoa Olha aqui, ó. A gente vira o ano já olhando e falando, por que já não demitiu esse cara? Porque sabe que ele não tem caixa pra ganhar, pra aguentar 3 derrotas no estadual. A gente já sabe quem vai ser demitido. A gente sabe.